Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão, 26 de setembro de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Série A italiana, passar pela Bundesliga 2, segunda divisão norueguesa, primeira divisão norueguesa e vamos fechar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Juventus e Sampdoria. Jogo que tem uma boa tendência de gols, até porque a gente tem a Juventus em campo e que mesmo que não viva um bom momento, está na 13ª posição com 5 pontos, vai pegar uma Sampdoria que também não vive um bom momento e está em 14º também com 5 pontos. E é uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e a gente tem a Juventus em campo. Sem falar também que a Juventus nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Sampdoria também nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas 2 dos últimos 5 jogos a gente teve 3 gols ou mais. Mas pelo que essas equipes vêm desempenhando no contexto da competição e por ser uma equipe muito forte de um lado, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento é na casa de 1,61 e a gente está falando de uma Juventus que vem de uma boa vitória sobre o Spezia, venceu o Malmo pela Champions League e acabou empatando com o Milan num clássico. Ou seja, mostra que a equipe da Juventus está voltando àquele bom futebol e marcando e sofrendo muitos gols. Pega um Sampdoria que vem de 4-0 para o Napoli, então tendência de muitos gols para esse jogo também. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para Juventus e Sampdoria. Passando agora para Hamburgo e Nuremberg, jogo válido pela segunda divisão alemã, onde a gente tem o Nuremberg em quinto com 13 pontos e o Hamburgo em sétimo com 12 pontos. Outra competição que tem uma tendência altíssima de gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a esse histórico. Até porque o Hamburgo nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Nuremberg nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 jogos também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de gols e também no mais de 2.5 gols. Para esse jogo a cotação está na casa de 1,67 e a gente está falando do quinto e sétimo colocado. Duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela. O Nuremberg já marcou 9 gols e tomou 5, enquanto o Hamburgo já marcou 12 e tomou 8. É uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e são duas equipes que vêm de boas vitórias. O Hamburgo vem de uma boa vitória sobre o Bremen, uma das cotadas a subir a primeira divisão, retornar no caso, e o Nuremberg vem de uma vitória simples sobre o Rostock. Mas quando essas duas equipes se enfrentaram, principalmente no último jogo ainda esse ano, tivemos um 5-2 para o Hamburgo. Ou seja, tendência de jogo muito movimentado para essa partida também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Hamburgo e Nuremberg. Passando agora para Start e Fred, que eu costumo chamar de Fred. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Fred em quarto com 35 pontos e o Start ali em 11º com 22 pontos. Competição extremamente over aqui, a tendência de gols é altíssima e vocês vão ver que as médias das duas equipes também correspondem bem a isso. Até porque o Fred o Start na verdade, dos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Fred nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,53 e a gente está falando de um jogo que tem uma tendência muito grande para mais de 2.5 gols e para ambas marcam, porque são duas equipes, principalmente o Start, nos últimos 5 jogos marcou
e sofreu gols na mesma partida e teve sempre placares muito elásticos. O Fred, por sua vez, em 4 jogos também marcou e sofreu e também teve placares elásticos. E quando essas duas equipes se enfrentaram em 5 jogos, ambas marcaram e ambas sofreram e em 4 tivemos placares elásticos. Ou seja, jogaço com tendência muito, mas muito grande no mais de 2.5 gols e até no 3, quem sabe, porque é uma competição extremamente over. O Fred já marcou 39 gols e tomou 25 e o Start já marcou 35 e tomou 37, ou seja, jogão com cara de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Start e Fred. Passando agora para Brann e Kristiansund, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Kristiansund ali em terceiro com 35 pontos e o Brann em 15º com 14 pontos. Outra competição que mantém a característica da segunda divisão, mas agora pela primeira divisão. Até porque o Brann nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve ambas marcam, ou seja, tomou gols, mas também marcou gols na mesma partida. Já o Kristiansund nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos a presença do ambas marcam no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,52 e a gente está falando de um Brann que vem tentando fugir da zona de rebaixamento, vai jogar dentro de casa, precisa muito da vitória contra uma equipe que hoje é terceira colocada e que briga pelo título contra os poderosos da Noruega, que no momento é o Bodo e o Molde. Ou seja, o Brann é muito necessário a vitória, então a necessidade de gol se faz muito presente. E para o Kristiansund mais ainda, porque joga fora de casa contra a equipe da zona do rebaixamento e se quer competições europeias ou até mesmo título, vai precisar vencer uma equipe mesmo de zona de rebaixamento, mas fora de casa. Por isso, eu acredito num jogo muito movimentado, que ambas as equipes devem tentar buscar o placar, então ambas marcam. Odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Brann e Kristiansund. Passando agora para Haugesund e Odd, outro jogo dessa primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Haugesund ali em 8º com 28 pontos e o Odd ali em 11º com 23 pontos. Jogão que também tem uma tendência muito grande de gols, até porque o Haugesund nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Odd nos últimos 5 jogos, em 3 jogos deles tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, quando o jogo não acabou 0-0 em uma oportunidade, nas outras 4 tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,63, uma cotação muito boa para uma competição que é muito over e com duas equipes extremamente consistentes nesse mercado. Até porque o Haugesund já marcou 31 e tomou 29 gols, ou seja, a média de gols marcados e gols sofridos é muito alta e muito parecido, o que mostra naqueles resultados passados. E o Odd, por sua vez, já marcou 27 gols e tomou 36, ou seja, jogão com a tendência de ser muito movimentado, até porque o Haugesund nos últimos 5 jogos sempre teve placares bem movimentados e o Odd, por sua vez, nos 2 últimos jogos também teve essa tendência muito forte. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Haugesund e Odd. Passando agora para Rosenborg e Midtjylland, outro jogo dessa primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Rosenborg em quarto com 34 pontos e o Midtjylland ali em 14º com 14 pontos. Hoje, outro jogo que tem uma cara de ser com a tendência de gols, até porque tem um Rosenborg brigando contra a parte de cima e o Midtjylland brigando contra a zona de rebaixamento. Sem lembrar também que o Rosenborg nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe também teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Midtjylland nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,56 e a gente está falando de um Rosenborg que está ali na disputa por competições europeias e pelo título, então precisa muito vencer, até porque joga dentro de casa e pega uma equipe da zona do rebaixamento que tem apenas 14 pontos em 19 jogos. Já marcou 21 gols e tomou 28 e vai pegar uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição com 40 gols marcados e 25 sofridos. Ou seja, jogo com a tendência muito
muito forte de predominância do Rosenborg, que vem de uma derrota para o Viking e precisa muito vencer. Joga dentro de casa contra a equipe da zona do rebaixamento, que não vence há 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, tendência de muito movimento, principalmente por parte do Rosenborg, que vem com uma boa média no mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Rosenborg e Midtjylland. Passando agora para Bodo e Vålerenga, outro jogo dessa primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Bodo líder dessa temporada com 38 pontos e o Vålerenga ali em nono com 27 pontos. Jogaço que eu acredito que tenha uma tendência muito grande de gols, até porque a gente tem 2 boas equipes da competição. Sem falar também que o Bodo, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Vålerenga, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em apenas 2 tivemos 3 gols ou mais. Mas pelo contexto que essas equipes vêm desempenhando, principalmente o Bodo, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e a gente está falando do atual campeão norueguês, que hoje é líder, que começou muito bem, depois deu uma caída e agora voltou a ficar bem novamente. Tem 40 gols marcados e 19 sofridos e vai pegar um Vålerenga que já marcou 31 e tomou 27. Lembrando também que o Bodo vem de 3 vitórias seguidas, uma pela Copa e 2, uma sendo também pelo Campeonato Norueguês e uma pela Conference League, e vai pegar um Vålerenga que caiu de rendimento, vinha muito bem na competição e nos últimos jogos são 3 derrotas e 1 empate. Ou seja, jogo com a tendência de muito grande de gols, até porque o Bodo pode continuar na boa forma que vem vivendo e o Vålerenga pode sair da má fase e voltar aos bons caminhos que vinha há algumas rodadas atrás. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Bodo e Vålerenga. Passando agora para Napoli e Cagliari. O jogo vale pela Série A italiana. Napoli segundo lugar com 15 pontos e o Cagliari ali em 19º com 2 pontos. Napoli que começou muito bem essa competição e vem mostrando isso no mercado de gols também. Até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Cagliari nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram, apenas em 2 jogos dos últimos 5 tivemos 3 gols ou mais. Mas pelo que o Napoli vem apresentando, 5 vitórias seguidas em 5 rodadas do italiano, eu acredito que deve ser mais um jogo com uma predominância muito forte de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para uma equipe que vem desempenhando um ótimo futebol. São 14 gols marcados, um dos melhores ataques da competição e tomou apenas 2. São 5 vitórias seguidas e vai pegar uma equipe que já marcou 7 gols, mas tomou 13, que ainda não venceu em 5 jogos, são 2 empates e 3 derrotas. E jogando dentro de casa, a equipe do Napoli é muito forte, já tendo essa autoestima muito elevada e pegando uma equipe que vem de uma derrota dentro de casa para uma equipe promovida da segunda divisão, eu acredito que o Napoli deve entrar muito forte, deve entrar querendo mais uma vitória e tem tudo para isso e tudo para um jogo muito movimentado também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Napoli e Cagliari. Passando agora para Internacional e Bahia, o jogo vale pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Internacional em 7º com 29 pontos e o Bahia em 15º com 23 pontos. Jogo que coloca um Inter que vem numa retomada muito boa depois de estar ali brigando contra a zona do rebaixamento, contra um Bahia que vem de bons resultados, mas que tem problemas com salários atrasados e joga fora de casa contra uma equipe que vem num bom momento. Então, tendo em vista todo o contexto que envolve essas partidas, principalmente o Inter que vem de 5 jogos sem derrota, sendo 3 vitórias e 2 empates, eu acredito que o Inter tem um ligeiro favoritismo para esse jogo. Então, o nosso palpite vai ser um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Internacional. A odd está na casa de 1,62 e eu acredito nisso porque eu vejo que o Inter deve ao menos levar um empate desse jogo. Até porque a equipe joga dentro de casa, vem de boas vitórias. Os últimos 5 jogos do Inter em casa foram 3 vitórias e 2 empates e vai pegar um Bahia
Bahia, que fora de casa não vence há 5 rodadas, são 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Bahia também, como eu falei, vem de salários atrasados, vem com problemas internos, e o futebol apresentado pelo Inter, principalmente nas últimas rodadas, onde venceu o Sport fora de casa e o Fortaleza, um dos candidatos ao título, dentro de casa, mostrou que a equipe pode continuar nessa caminhada e brigar ali na parte de cima. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Internacional, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Sport e Fortaleza, outro jogo desse campeonato brasileiro, onde a gente tem o Fortaleza em quarto com 33 pontos e o Sport em 19º com 17 pontos. Jogo que mesmo o Fortaleza jogando fora de casa e não vindo de uma boa sequência, onde já perdeu 3 jogos dos últimos 5 disputados, principalmente o último para o Internacional fora de casa, vai pegar um Sport que não marca gols há incríveis 50 dias. É um negócio assim até de se assustar, uma equipe de Série A não marcar gols há 50 dias é muito estranho, tem apenas 8 gols em mais de 20 jogos na primeira divisão, então é muito estranho o que o Sport vem passando. Então por isso o meu favoritismo é todo do Fortaleza, que é uma boa equipe, mas que não atravessa um bom momento, mas pelo futebol que já desempenhou e pode desempenhar, eu acredito que o Fortaleza deve conseguir ao menos um empate jogando no Recife. Por isso nosso palpite vai ser um empate a nula aposta no Fortaleza. A odd está na casa de 1,44, porque é o que eu falei, o Sport vem de 2 derrotas seguidas. Dos outros jogos são mais 2 empates e 1 derrota. O Fortaleza também não vem tão bem, mas pegou equipes bem qualificadas como Atlético Mineiro, São Paulo e Inter. Conseguiu ainda vencer o São Paulo, isso pela Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, não vem tão bem. E vai pegar um Sport que também não vem tão bem. Como eu falei, são 50 dias sem marcar um gol. Então tem uma tendência muito forte do Fortaleza ao menos segurar um empate ou até quem sabe vencer. Até porque a vitória para o Fortaleza aqui seria extremamente importante para retomar e continuar a caça aos líderes. Por isso, empate a nula aposta no Fortaleza, odd na casa de 1,44 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!